Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora no artigo 26. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Então aqui temos o artigo 26 falando sobre o reconhecimento aí de um filho, né? Basicamente, os filhos que são fora do casamento, né? Ou seja, há uma relação de casamento, um homem e uma mulher, e aí de repente o pai ou a mãe acaba gerando um filho que é fora desse casamento. Esses filhos que nascem fora do casamento, eles podem ser reconhecidos pelo pai, né? Tanto conjunto ou separadamente, no próprio termo de nascimento. Então, no próprio termo de nascimento, o pai pode reconhecer: esse filho é meu, embora ele seja fora do meu casamento, eu reconheço no próprio termo de nascimento. Ou ainda por testamento, né, onde aquele pai ou mãe deixa um documento escrito distribuindo seus bens, né, após a sua morte, etc. E lá ele atribui, diz que reconhece como seu filho tal pessoa, mediante ainda escritura, que é o documento público, né, ou outro documento público, deixando mais amplo ainda para dizer que qualquer documento público que dispuser sobre determinado tema, ou seja, que trará aí o reconhecimento de um filho em relação ao seu pai, qualquer documento público será hábil para dizer isso e ser reconhecido como filho. Qualquer que seja a origem da filiação, ou seja, está dizendo que qualquer que seja a origem da filiação, não importa qual seja aquela origem, se foi biológica ou se foi em se tratando aí de adoção, né? Tudo isso pode ser reconhecido. Por exemplo, né, um pai ele cria junto com sua esposa, né, uma criança. Aquela criança vai ser aí considerada filho por adoção, né, e desde que feito todos os critérios legais, etc. Enquanto que o pai também pode reconhecer, ou a mãe também pode reconhecer outro filho que não está naquela relação, né? Há basicamente alguém que teve muito afeto, que o indivíduo considera como sendo filho também, terá esse reconhecimento para efeitos legais e aí, portanto, através de documentos públicos, né, poderá reconhecer essa filiação aí, basicamente, fora que foi produto, resultado, né, fora do casamento. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Ou seja, o reconhecimento ele pode ser antes do filho nascer. Então, antes mesmo do filho nascer, o pai ou a mãe pode escrever um documento público dizendo que tal criança que irá nascer, ele a considera como sendo seu filho, ou mesmo em outros documentos hábeis, aí, né, documentos públicos hábeis, testamento, né, por exemplo, um senhor está velho, ele deixa um testamento, mas ele sabe que existe uma mulher grávida com o filho dele. Então ele deixa já em testamento que reconhecendo que aquela mulher grávida, aquele filho que será gerado, ele é seu descendente e, portanto, ele poderá herdar e ter todos os efeitos legais em relação a esse reconhecimento. Isso justamente para proteger esse estado aí de reconhecimento. Ou mesmo outros casos que a lei puder dispuser aí propriamente em relação a nascimento, né, da criança, etc. Tudo isso protegendo aquela criança em se tratando do seu patrimônio, em se tratando aí da sua herança, seus direitos como filho reconhecido, né? Ainda está dizendo aqui no parágrafo único, o reconhecimento ele pode ocorrer depois do falecimento ou suceder-se ao falecimento, se deixar descendentes. No caso aqui, pode ser reconhecido o falecimento com o falecimento, por exemplo, o indivíduo cujo pai ele não reconheceu durante a vida em documento público, mas ele acaba falecendo. E aquele pai acaba fazendo documento público reconhecendo que esse indivíduo que faleceu era seu filho. Então, portanto, para efeitos legais, os descendentes desse filho que faleceu irão herdar tudo aquilo que estava ali em relação ao avô, no caso, né?
Então é interessante dizer isso, né? A lei protege as circunstâncias do reconhecimento de filiação aí para efeitos patrimoniais e efeitos de herança e tudo mais, e também o próprio efeito aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma forma ampla, né, que a legislação dá de que os documentos públicos são hábeis, são objetos hábeis, instrumentos hábeis para reconhecer a filiação. Então esse é o artigo 26 do Estatuto da Criança e do Adolescente.